Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do Instituto Monitor. Nosso assunto de hoje é layouts de produção e tipos de layout. Os tópicos a serem abordados nessa aula são conceitos e importância, tipos de arranjo físico. Ao término desta aula, você deverá ser capaz de descrever os conceitos e definições de arranjo físico, identificar os tipos de arranjo físico. Conceitos e importância. Arranjo físico corresponde ao arranjo dos diversos postos de trabalho nos espaços existentes na organização, envolvendo, além da preocupação de melhor adaptar as pessoas ao ambiente de trabalho, segundo a natureza da atividade desempenhada, a arrumação dos móveis, máquinas, equipamentos e matérias-primas. Arranjo físico, também chamado layout. Por que esses conceitos são tão importantes para nós dentro da área de administração da produção? Ora, pensem na seguinte situação. Eu fiz um pedido. Esse pedido vai chegar aí à minha organização via caminhão. Então, estou no estado, exemplo, tá, gente? Aqui de São Paulo, e fiz um pedido que vem lá do estado do Rio. Quando o caminhão chegou na minha indústria, ele tinha uma determinada altura. E o meu prédio não tinha capacidade de receber esse caminhão. Ou seja, eu não consegui descarregar aquela mercadoria que eu comprei. Você já viu algo parecido? Às vezes naqueles prédios residenciais, quando nós vamos fazer uma mudança, talvez fique mais fácil para você visualizar. Estou de mudança, e aí eu contrato aí uma transportadora para fazer aí o transporte dos móveis. E quando ela chega na garagem do prédio, o caminhão não consegue entrar e descarregar. E aí aquela bagunça. Para piorar, vamos tentar aí colocar os móveis no elevador do prédio. Também não deu certo. Você já se deparou com esse verdadeiro caos de mudança? Muitas vezes isso acontece também nas organizações industriais. Então, precisamos fazer o seguinte: saber que tipo de indústria que eu sou, que eu lido, quais os meus fornecedores, que tipo de equipamentos são utilizados na minha produção, quais os mecanismos de segurança que eu preciso desenvolver. A palavra que resume um bom layout é fluidez. Fazer com que a produção possa fluir da melhor forma. Ou seja, eu não posso criar obstáculos desnecessários. Vamos visualizar um processo? Eu tenho uma entrada de insumos, matérias-primas. Vai haver então um processamento, onde eu agrego valor, e que chamamos aí a etapa de operação. Ótimo, é feita a fabricação do produto e aí eu tenho então a finalização, onde o meu produto vai ser entregue aí ao meu cliente. No momento da operação, onde eu agrego valor aí ao produto final, eu preciso que a produção possa fluir. Essa é a palavra que melhor resume. Eu preciso que uma etapa passe para outra sem obstáculos. Já pensou? Se eu não consigo fazer com que a matéria-prima saia do ponto A e vá para o ponto B em razão de um mau layout? Conceitos e importância. Um layout deve, antes de tudo, ser planejado. Planejamento. Sentar e discutir a melhor estrutura para minha organização. Muitas vezes eu posso optar em uma seguinte decisão.
não vou trabalhar com armazenagem. Pode acontecer. Não terei armazenagem na minha indústria. Mas por que não? Porque eu não comporto o tipo aí de matéria-prima que eu uso no meu processo industrial. Tá, qual a opção então? A minha opção vai operar, será a modalidade just in time, ou seja, eu vou adquirir o estoque do meu fornecedor, quando ele chegar na minha indústria, eu já coloco na linha de produção. Armazenagem mínima, simplesmente pelo fato de eu não ter estrutura e não poder comportar um alto custo aí de armazenagem. O único custo que eu vou ter aí, que me preocupar, é com o estoque mínimo de armazenagem ou estoque mínimo ali de produtos acabados. Mas a ideia é que eu já tenho uma fluidez. Pensem aí, no curso do rio, natural, eu não vou trabalhar com armazenamento. Não, eu não sou um reservatório de mercadorias. A ideia é que flua. Então eu recebo os insumos, processo no mesmo instante e já mando a mercadoria aí para distribuição externa. Tudo bem, esse é um cenário, mas muitas vezes não é possível operar dessa forma. Então as empresas necessitam planejar um layout que eu tenha aí condição de armazenar, processar e também armazenar os produtos acabados. Segundo ponto, organização. Você já entrou num ambiente que, num primeiro momento, até assusta de tanta desorganização? Talvez você já tenha se deparado com algo semelhante. Numa indústria, isso afeta a produtividade. Sim, organização muitas vezes é a chave do sucesso numa indústria, pois eu sabendo exatamente onde as fases estão e com suprimento adequado a cada uma delas, eu consigo então gerenciar. Ótimo! Planejamento, organização, direção. Preciso de bons supervisores na minha indústria, sabendo exatamente se o layout está adequado ali à minha operação. O supervisor vai analisar e falar assim: vejam que essa estrutura não é a mais adequada para a minha indústria. Vamos sentar e discutir uma melhoria? Ou o contrário, vejam como essa estrutura, esse arranjo físico, o layout, está aderente à proposta da nossa indústria. Por último, o controle. Não podemos abrir mão de, através de indicadores, medir se existem desvios de produção. E muitas vezes eles estão ligados ao layout. Por quê? Porque o layout pode sim atrasar o meu processo. E muitas vezes eu não enxergo. O que eu preciso fazer então? Medir se existem desvios na minha produção que estão prejudicando aí a minha lucratividade e rentabilidade e assim propor melhorias. Vamos ver características de um bom layout? Seleção de equipamento apropriado ao manuseio de material, identificação do custo de transporte entre as diferentes áreas de trabalho. As decisões devem considerar o ambiente, estética visual, conhecimento da capacidade e espaço necessários, identificação e conhecimento das exigências para o fluxo de informação. Então percebam que eu devo conhecer a forma que a matéria-prima, que o produto em processamento vai fluir dentro da minha indústria, dentro da minha operação, os transportes necessários tanto para a distribuição interna da mercadoria quanto para a distribuição externa, a capacidade instalada da minha organização, ou seja, qual a minha capacidade máxima que eu posso operar para que não haja uma situação
de que eu fique sobrecarregado. Dentre outras situações. Vejam que até a estética é importante. Sim, quando eu chego num ambiente que nós entendemos clean, um ambiente limpo, apropriado para eu trabalhar, a produtividade tende a aumentar. Tipos de arranjo físico. Os tipos mais apropriados de layout dependem muito da operação aí que é exercida pela indústria, pois alguns tipos de organizações necessitam de uma estrutura maior. Como assim? Pensem na fabricação de um avião. Eu preciso ali de um galpão, vamos visualizar assim, e que eu tenha as células ali que vão produzir com todo o aparato necessário para isso. Então, assim, vai precisar de espaço para o guindaste? Vai. Vai precisar de espaço para os robôs que eventualmente vão operar ali na construção do avião? Também. E para os operários poderem manusear ali com toda a segurança necessária para construir a aeronave? Também, gente. Outra situação necessária. Eu necessito de uma via para suprir ali os insumos necessários à construção. Então, corredores que possam aí transitar, por exemplo, as empilhadeiras, outro meio de transporte que vai abastecer a equipe de operação. Isso é um cenário. Agora, um outro exemplo. Fabricação de medicamentos. Aí eu já tenho um layout diferente. Sim. Então, cada situação vai necessitar aí de uma abordagem diferente. Se eu sou uma empresa de engenharia e construo edifícios, talvez aí você já tenha se deparado com aquela situação que você vê um terreno de tamanho aí considerado pequeno e que um bom layout possibilita que construa-se aí um enorme edifício. Percebam que o bom aproveitamento do layout significa aumento de produtividade. Vamos então ver alguns tipos de layout? Arranjos físicos por processo, funcional ou job shops. Arranjos físicos por produto ou em linha. Arranjos físicos por manufatura celular ou tecnologia de grupo. Arranjos físicos por posição fixa, combinado ou posicional. Arranjos físicos por varejo ou de instalação de serviço. Arranjos físicos de escritório. Trouxe para vocês uma dica de leitura e um Saiba Mais, que vai trazer aí um documentário falando a respeito de arranjos físicos. Dica de leitura: projeto de fábrica e layout. Saiba mais! Assista o documentário da National Geographic, Mega Factories Coca-Cola, Mega Fábricas Coca-Cola. Chegamos ao final de mais uma videoaula do Instituto Monitor sobre layouts de produção e tipos de layout. Espero que tenham gostado. Frequente nossas redes sociais. Até a próxima!